Hoje, falar aqui sobre Descartes, né? Pensamento racionalista, né? Ligado principalmente às meditações metafísicas. A questão da dúvida, né? Porque Descartes exatamente vai partir da dúvida para chegar a algo indubitável, né? É o caminho que ele segue, né? Enfim, então para falar assim de maneira rápida, né? Se a gente voltar lá na Idade Média até o centrismo, tudo era explicado por Deus. Você poderia conhecer Deus por meio das suas criaturas e por aí vai. Aquela ideia da participação, da similaridade, da similitude das coisas terrenas, as coisas do céu, as coisas dito divina e tal. Então tudo representava o seu Criador. Se a natureza tinha uma beleza, representa a ideia do belo. Se tem uma ação boa, quer dizer, Deus é o bom, a ideia de bom, a bondade em si. Se pegar até a figura de São Francisco de Assis e por aí vai, que ele tratava tudo como irmão, a natureza em geral, quer dizer, tudo espelhava isso. Porém, né, até mesmo o mundo natural, o mundo físico é explicado exatamente em, tá em coadunação com o livro sagrado, que é a Bíblia. Então Deus era o centro, tudo ali. A questão teológica, até a questão filosófica era atrelada à filosofia. Né? Porém, vai haver uma ruptura, uma cisão, vai estremecer as bases dessa ligação. Né? Porque tudo aquilo que se explicava, tudo aquilo que se dominava, o que era basicamente verdade, vai cair por terra. Né? Se antes colocava a Terra como geocentrismo, é o centro do universo, né? Tudo era explicado, o Sol dava movimento, até tem uma passagem na Bíblia que alguém levanta o braço e para o Sol. Olha como é que dá certinho, né? Com a questão da ciência, física naquela época. E se caminhando um pouco mais para frente, a descoberta do novo mundo, aí já vem o heliocentrismo, agora é o Sol o centro do universo, né? Mais a Terra, né? Começa a modificar tudo. Já não é mais Deus o centro, agora é o homem. Aquilo que tudo dava esperança, agora não dá mais. Além disso, teve guerras, né, doença, e por aí vai, né? Até mesmo guerra entre religiões, aquele medieval que nunca saiu daí da sua região, né? Foi para outro lugar, exatamente numa guerra santa tal, e voltou trazendo conhecimento. Lá tem outros deuses, de repente tem o conhecimento da América, aqui onde nós habitamos. Olha, tem outras pessoas. Será que quem foi que criou? Começou o quê? Tem uma ruptura, começou a ter o quê? Um pé atrás. Se tudo tinha uma certeza, explicar todas as coisas, essa ruptura teológica e filosófica faz o que? Colocar o pé atrás. Então esse tem um século XVI. O século XVI vai ser basicamente o século ali da dúvida. Nós temos um pensador muito grande, famoso também, o Michel de Montaigne. Montaigne sendo cético, né? Olha, ele tem lá, que sei eu, né? Enquanto Sócrates, se a gente pegar uma frase legal aí do Sócrates, ele coloca, né? Tudo que sei que nada sei. E a gente observa que a diferença entre essas duas frases é que sei eu e só sei que nada sei, Sócrates afirmava que nada sabia, enquanto Montaigne, sendo cético, que sei eu. É claro que ele falava a questão, eu posso me experienciar no tempo, pela arte, por aí vai, e me reconhecer minimamente, temporariamente, naquele instante, um pouco, né? Mas era mínimo, que já passava, né? Você não tinha segurança, né? Ele fazia uma brincadeira muito grande na questão do poderio da razão humana, né? Eu que brinco com o gato ou o gato que brinca com a gente, né? A gente é tão racional que a gente nem sabe isso. Então, quer dizer, são questões que ele vai colocando, a questão da... que a gente não poderia palpar todas as coisas, ter exatamente um conhecimento, né? Por isso que ele vai escrever ensaios e não tratados. E a ciência também se encontrava numa grande dificuldade nessa época, estava precisando restabelecer suas bases, e Descartes é o cara que vai fazer os escritos para restabelecer suas bases no discurso do método, né, que é a ideia clara e evidente, que é o sinônimo da verdade. Né? Por isso ele vai usar inclusive a dúvida, né, que ela vai chegar a algo indubitável, por meio da própria dúvida. E é interessante, né, ele vai colocar lá, da evidência, começar pelas coisas, né, que eu tenho certeza, depois eu vou dividi-las, né, começar pela parte mais simples, as partes mais compostas,
Depois vou retomar de novo que ele tinha feito, né? Então, basicamente, o discurso do método segue esse rumo, né? Então, beleza, né? Passando isso, né? Descartes está no século XVII. Então, quer dizer, lá na Idade Média tinha uma certeza. Depois teve uma ruptura, basicamente, ali século XIV, século XV, né? Século XV, melhor dizendo. Aí depois você tem a dúvida no século XVI. Aí vem Descartes com a ideia da razão, da verdade, no século XVII. E Descartes vai usar, que ele é muito leitor de Montaigne, vai usar também a dúvida. Ele vai buscar algo indubitável. Ele vai fazer o caminho inverso, em vez de buscar provar tudo da verdade, ele vai buscar o que? Colocar tudo na dúvida. E aí ele começa o seu caminhar. A dúvida dos sentidos, né? Que ele vai falar assim, pô, a maioria dos nossos conhecimentos vem por meio de onde? Eu capto pelos sentidos. E aí ele já vai dando uma porretada um pouco na tradição aristotélica tomista, né, que é exatamente nada está no meu intelecto que não tenha passado pelos sentidos, né, pegando essa frase de Aristóteles, né? E aí Tomás de Aquino, que está forte ali na escolástica, né, da Idade Média e tal. E ele começa já dando uma porretada ali. Aí dizer, olha, o sentido pode nos enganar. Então não é bom a gente acreditar muito neles, né? Ele pode me levar ao erro. Eu vejo uma coisa, escuto algo diferente. Se não assim, por exemplo, agora no futebol, ninguém erraria, né? Os lances. Até com o VAR estão errando, imagine, para mostrar como os sentidos pode nos enganar. Bom, é um ponto. Assim, poxa, mas tem outra questão que eu não posso me enganar, né? Além dos sentidos e tal. Ele vai usar a questão dos sonhos, né? Bom, ele quer jogar tudo na dúvida, né? Bom, que eu estou segurando essa régua agora, por exemplo, eu posso errar de longe, pelos sentidos, eu não vi que era uma régua. Mas cheguei aqui próximo, estou segurando uma régua. Bom, eu falei, mas isso aqui pode ser um sonho. Como é que eu poderia saber se eu não, que eu estou sonhando quando eu não... Por exemplo, se eu estou dormindo, eu só sei que é um sonho quando eu acordo, não é isso? Então, basicamente, falou, tudo pode ser uma ilusão de um sonho. Isso aqui pode ser uma criação mental. Isso aqui pode ser algo que não está na minha... Como eu posso dizer? Na minha razão, na minha ideia de realidade, né, e tudo mais. Aí, veja bem, quantas vezes a gente não acorda pensando em estar num lugar, de repente você está em outro lugar? Ele mesmo fala, quantas vezes eu não pensava estar do lado da lareira, quando estava inteiramente nu dentro do meu próprio leito, né? Muitas vezes você acorda caindo de um lugar, de repente você desperta em sua cama. E por aí vai. Aí veja bem, falou assim, mas tem coisa que dormindo, acordado, né, no estado de vigília e tal, eu não posso duvidar. E ele quer jogar tudo na dúvida. Esse é o caminhar de Descartes, eu quero colocar tudo na dúvida. Então Descartes ele parte da dúvida. Primeiro ele jogou na dúvida os sentidos, coisa que eu pego pelo sentido, eu posso errar, posso ouvir errado, posso calcular errado, né? Isso aqui pode ser uma loucura de um sonho, como é que eu posso ter certeza que não? E ele vai dizer, mas tem coisas que acordado ou dormindo é difícil duvidar. Ele vai falar sobre a questão da razão, a questão da abstração, da matemática. Pô, o quadrado tem quatro lados, né? Por aí vai. 4 mais... 3 mais 2 são 5. Como eu posso duvidar disso, né? Da geometria da aritmética, né? Ele vai dizer, olha, pode ser que seja... Eu sou criatura, eu sou uma criatura que duvida e tem... Eu posso dizer que tem uma pequenez e eu fui criado por uma outra substância muito maior, né? Chamada de Deus. E se Deus tudo pode, ele pode me enganar. Então, isso aqui é muito interessante, né? Já que Deus tudo pode, né? Até aqui, ó. Há um Deus que tudo pode, por quem foi criado e produzido tal como sou. Ora, quem poderá assegurar que esse Deus não me tenha feito com que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar? Então, quer dizer, como que eu posso assegurar isso? Então, Descartes ele vai colocando tudo na dúvida, né? Ele começa pensando, pô, eu tenho que chegar em algo indubitável, algo que eu não possa duvidar. Bom, mas primeiramente, ele vai dizer, como eu vou caminhar lá? Então ele inicia o seu método, né, das suas mais certezas. Pô, a maioria das nossas certezas que a gente tem, eu vi, eu escutei, eu falou, quer dizer, ele falou, vou usar os sentidos. Aí ele vai mostrar que o sentido pode nos enganar. Depois ele vai chegar, falou o seguinte, até as coisas mais óbvias, mais que a gente é muito crente, por exemplo, estou segurando essa régua,
Isso pode ser uma loucura de um sonho. Aí falou, mas tem coisa que dormindo acordado, como é que eu vou duvidar, né, da aritmética, da geometria? Pode ser um Deus que tudo pode, ele pode me enganar. Então, se Deus tudo pode, ele pode me enganar. Pode ser que 2 mais 3 não seja 5, um quadrado não tenha 4 lados e por aí vai. Então ele vai no seu caminho, porque ele está tentando o quê? Jogar tudo na dúvida. Tudo bem? Aí veja bem, então ele vai usar então essa questão do Deus enganador. Ó, em outras palavras, né? Deus tenha desejado que eu me engane todas as vezes que eu faço adição de 2 mais 3, ou que enumero os lados de um quadrado, ou em que julgo alguma coisa ainda mais fácil, se é que pode imaginar algo mais fácil que isso. Então ele pode me enganar sobre todas as coisas, pode ser que não exista nada disso. Então ele fala assim, é o argumento do Deus enganador. Então quer dizer, pô, tudo pode estar na dúvida. Aí vai falar assim, pô, e como é que vai ficar para quem é crente, para quem não é crente sobre essa questão de Deus? Então ele vai falar assim, pode ser que não seja um verdadeiro Deus, porque se for um verdadeiro Deus que deseja enganar, ele tem a problemática lá da carência, de querer, da sua vontade. O conceito de Deus envolve a plenitude e isso você pode quebrar a ideia de Deus, né? Enfim, então ele vai dizer, ó, suporei, pois, que não há um verdadeiro Deus, que é soberana fonte de verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, terra, as cores, figuras, sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões e enganos a que ele serve para surpreender minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo absolutamente desprovido de mãos, de olhos, quer dizer, ele desconsiderou todas as coisas, quer dizer, tudo aquilo que tinha de certeza, ele caiu numa abstração total. Pode ser que isso aqui seja uma dúvida total, que eu caí, que tudo que eu estou pensando aqui pode ser que esse Deus me engane. Então ele vai usar isso aí como um argumento, né, do gênio maligno, malingenim, né? Não como um Deus verdadeiro, mas como um artifício metodológico para colocar tudo em dúvida. Tudo bem? E aí ele começa com a questão do artifício. Bom, se o sentido nos engana, se isso pode ser uma loucura de um sonho, ou então que existe um Deus que tudo me engana, que generalizou a dúvida, pode ser que não tenha nenhum corpo, não tenha nada. Mas de uma coisa ele não pode deixar de ter. E essa é a questão que ele chegou. Olha quando ele começou a dar clareza e evidência dele, foi começando, foi dividindo, foi analisando as partes e chegou aqui nessa questão. Ó, bom, se tudo é uma dúvida, se tudo me deseja enganar, que eu não tenha corpo, que eu não tenha nada, mas alguma coisa eu tenho que ter. E exatamente, que eu estou pensando que tudo isso. Quer dizer, eu posso não ter corpo, mas eu estou pensando que eu não tenho corpo. Eu posso ser enganado pelo sentido, mas estou pensando isso. Então ele começa. Essa é a ideia, né? Então, pelo menos não seria alguma coisa, mas algo algum, não sei qual, muito enganador, muito poderoso, muito ardiloso, emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma que sou, ele mesmo me engana. E por mais que me engane, não poderá fazer jamais com que eu não nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. Quer dizer, se ele deseja me enganar, eu tenho que ser alguma coisa. E essa coisa é uma coisa pensante. Res cogitas. Quer dizer, eu penso, né? O cogito é o pensar. A gente não fala isso, eu estou cogitando fazer tal coisa, quer dizer, eu estou pensando, quer dizer, eu penso isso, quer dizer, se esse Deus tenta me enganar sempre sobre todas as coisas, esse gênio maligno, esse artifício metodológico me leva ao erro, ao engano, à dúvida, ele vai pegar um argumento lá antigo, né? Se duvido sou, né? Se não me engano, de Santo Agostinho. Se duvido sou. Então essa é a questão. Para me enganar, se ele está tentando me enganar, eu devo ser alguma coisa, pelo menos sou uma coisa pensante. Daí, penso logo que existo. Ó. Enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando essa verdade, eu penso, logo existo. Era tão firme e tão certo que todas as verdades mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalar. Julguei aceitá-la sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que eu procurava. Então ele chegou na verdade dele. Quer dizer, nem os céticos poderiam duvidar disso. Quer dizer, cético, você duvida de todas as coisas, você não tem certeza de nada, pô, então a sua dúvida leva ao pensar. Se eu duvido de todas as coisas, eu tenho que duvidar. E para duvidar eu tenho que ser algo. Pelo menos uma coisa que pensa. Então, penso, logo existo. Então, quer dizer, sou uma substância pensante. Descartes ainda não recuperou a ideia de corpo, da matéria e por aí vai. Mas ele começa aí, ó. Penso, logo existo. Por que é Descartes chegou penso, logo existo? Que ele duvidou do sentido, dos sonhos,
da matemática, que é um Deus maligno que pode gerar dúvidas sobre todas as coisas. Falando aqui grossamente, rapidamente, né? E já está ficando extenso o vídeo. Penso logo existo. Quer dizer, é uma substância pensante. Quer dizer, se a gente é desprovido de todas as coisas, mas de uma coisa ainda não sou uma substância pensante. Aí depois ele começa. A alma é mais fácil de conhecer do que o corpo, algo do tipo, eu não estou lembrado da frase certinha, mas ele vai começar a colocar, o corpo é distinto da alma, a alma é mais fácil de conhecer, então quer dizer, eu estou ainda no ser pensante, ele ainda não provou, quer dizer, penso logo que existe, mas depois você fala assim, essa régua, pensa, ela existe, né? Chega uma pessoa, prova que você existe, né? A gente vai ter dificuldade de provar e tudo mais, né? E observa o caminhar filosófico, quantas horas de pensamento, de dúvida, de abstração que ele teve, né, para poder gerar todo esse argumento para chegar no penso logo existo. Então, quer dizer, penso logo existo, mas existe enquanto pensamento, não em matéria, corpo, extensão, resistência. Então ele divide o homem entre alma e corpo. Res cogita, pensamento. Resistência, corpo, a matéria em geral. E como ele vai chegar até lá? Aí Descartes, nesse mesmo eu pensante, foi a primeira verdade, a primeira ideia clara e evidente dele, que penso logo existe, que é impossível duvidar disso. Então Descartes, desse penso logo existo, ele começa a investigar, né? Ele vai falar, pô, tem umas ideias que vieram por meio dos sentidos, né? Que eu adquiri, veio de fora, externamente, adventícias. Tem ideias nesse ser pensante que eu criei, pela ficção, as factícias, pela imaginação. Tem as ideias que eu não peguei pelo mundo externo e não criei pela imaginação. Elas já estavam comigo. E ela é marca do Criador na criatura. Quais são essas ideias? De perfeição, infinitude. Fala, poxa, um ser finito, como é que eu posso pensar em finitude, um ser perfeito, se eu sou um ser perfeito? Essa ideia de perfeição não veio de mim. Eu não captei de fora, não é criação minha. Ela veio de um ser superior a mim. E por ser uma ideia de perfeição, deve vir de um ser necessariamente perfeito. Aí ele pega lá do argumento ontológico, Santo Anselmo, né? Como eu poderia pensar num ser perfeito que ele não existisse? Só posso pensar num ser perfeito, porque a ideia de perfeição implica em existência. E se ele é perfeito, ele existe, necessariamente. Então, quer dizer, ele chega à ideia de um ser perfeito, necessariamente existente. Não mais o gênio maligno, um Deus enganador, mas um Deus perfeito. Então, quer dizer, das ideias que ele foi investigando nesse ser pensante, das ideias que veio do sentido, das ideias da imaginação, ele chegou às ideias inatas. A ideia que nascem conosco, né? Natus, natal, tudo é o que? Nascimento e tal. Então, quer dizer, a ideia que inato, que já vem com a gente, entendeu? E é por isso que depois a galera aí do empirismo, do Locke, Hume, né, principalmente Hume, vamos descer a porretada nisso. Mas enfim, a questão do Descartes, ele vai chegar nesse aspecto, né? Um Deus perfeito, que eu encontrei por meio das ideias inatas que eu investiguei em mim. Se ele é um ser perfeito necessariamente existe, ele não pode querer me enganar como um gênio maligno. Então as coisas, o mundo, ele garante a existência da alma, do pensamento e a existência das coisas. Então essa régua não pensa, mas necessariamente ela existe porque está ligado a esse ser perfeito. Então ele volta, tudo aquilo que Descartes joga tudo na dúvida, que pode ser que não exista um céu, uma terra, um corpo, não tenha nada, agora ele volta de novo recuperando exatamente. Quem é que vai garantir isso? Quem vai ser a âncora? Vai ser Deus, que vai garantir a existência do corpo e da alma. Tudo bem? O vídeo ficou muito extenso, né? Era para ter ficado bem menor. Mas enfim, se você acompanhou até aqui, valeu, muito obrigado. Tá bom? É claro que a gente falou muito rapidamente sobre essa questão de Descartes, que é um grande pensador aí. Tem várias coisas para a gente pensar e refletir sobre ele. Tá bom? Então veja bem, né? Descartes começa lá da dúvida, ele vai jogar tudo na dúvida, os sentidos dos sonhos, da razão, depois ele chega num penso logo que existe, que é a primeira verdade, ali vai assentar. Ele vai investigar esse ser pensante, que é a alma, o cogito, e desse cogito ele chega, por meio da ideia inata de perfeição, ele chega a Deus, e Deus garante a existência do corpo e da alma.